É de se estranhar toda essa crise de audiência que a Globo está vivendo. E não deixa de ter razão quem acha que isso é estranho. Não deixa de ter razão, aliás, a própria Globo em achar que eles não deixam de ter razão em pensar dessa maneira. O problema é que a Globo está tendo uma concorrência com ela mesma e ela talvez não saiba disso. Ou se sabe, talvez esteja até ajudando a audiência dela a cair. Eu vou te explicar melhor como é que isso funciona. A gente já observou em alguns gráficos de audiência, em vários sites por aí, que a audiência da Globo, há um ano atrás, estava lá na casa dos 30 pontos. A Globo estava dando 30 pontos, isso no meio da pandemia, na fase mais, como eu posso dizer, aguda da pandemia. Isso foi em 2021. De 2021 para cá, a Globo perdeu mais ou menos uma Record e um SBT somados em audiência. Foi algo muito assim perto dos 10 pontos. O que é de se espantar é que as outras emissoras não pegaram a audiência que a Globo tinha. A audiência que a Globo tinha em 2021, aparentemente, simplesmente evaporou. Duas razões podem ter contribuído para isso. A primeira, a mais lógica de todas, é aquela falta de conteúdos inéditos por causa da pandemia. Conteúdos inéditos, especialmente as novelas. Novela, ela segue essa lógica. Você assiste um capítulo no dia anterior, no dia seguinte você também vai querer continuar a assistir e a entender o desenrolar da história. Por isso que o nome do gênero é novela. Novela vem de novelo, de lã. Novela é aquela história que vai se desenrolando ao longo dos dias. É aquela linha que você vai entendendo ao longo dos dias. Acontece que as reprises que a Globo exibiu em 2021 simplesmente estragaram a audiência dela. Colocaram a audiência dela do teto ao chão. Hoje a Globo está no chão. É impossível a gente acreditar que há alguns anos atrás, nem vou muito longe não, eu vou colocar em 2019. O último grande sucesso que a Globo teve na televisão foi em 2019, com a Dona do Pedaço, que dava 35, quase 40 pontos todos os dias, com as viradas rocambolescas que a Maria da Paz vivia naquela história. É uma novela do Valci Carrasco, qualquer novela do Valci Carrasco tem essa característica de viradas espetaculares, situações inclusive absurdas, mas que conseguem atrair audiência e tudo. O último grande sucesso que a Globo teve em novela foi a Dona do Pedaço. Amor de Mãe fez algum barulhinho ali, porque tinha esse quê de novela revolucionária, uma coisa mudando um pouquinho o estilo, 3 protagonistas, mas das 3, 2 foram esquecidas, uma delas virou a grande vilã da novela, o que não era para acontecer, aconteceu mais por causa do público, porque essa história ali ficou confusa e eles tiveram que facilitar as coisas. O fato é, a Globo ela perdeu bastante audiência em 2021, perdeu um SBT e uma Record, 2 emissoras praticamente. E essa audiência não foi para nenhum lugar que a gente conheça assim de TV aberta. Não foi para Record, não foi para SBT, não foi para Band, não foi para Rede TV, não foi para nenhum desses lugares. Essa audiência talvez tenha ido para um lugar que talvez a Globo esteja pensando no futuro, mas esse futuro ainda não chegou. Essa audiência talvez esteja indo para o streaming, em especial Globoplay, Netflix, Amazon e vários outros serviços assim. Por que a gente aponta que essa audiência está indo para esses serviços? Porque a demanda por eles cresceu bastante na pandemia. A demanda por esses serviços cresceu bastante nesses últimos anos. E isso, com certeza, é um fator que contribuiu para a queda de audiência da Globo na televisão aberta. Porque muita gente simplesmente hoje já não quer mais assistir a televisão aberta, ou pelo menos não quer assistir a programação que está passando na televisão aberta, nos horários certinhos em que elas passam. Especialmente o caso do pessoal que gosta de novela. Muita gente que gosta de novela acaba não assistindo a novela no horário em que ela está passando na televisão e prefere esperar a hora que ela entra na Globoplay para assistir pela Globoplay. Então, com certeza, a audiência que essas novelas têm no serviço da Globo é bastante relevante. Porque se não fosse, eles não fariam o serviço de colocar essas
novelas lá. Eles simplesmente esperariam a exibição na televisão aberta terminar por completo e colocariam a novela toda de uma vez lá. Mas elas têm sim um peso relevante. E o fato que a gente pode levantar do porquê que a audiência da Globo caiu tanto também tem a ver com a divulgação. A Globo parece que não está nem aí para as novelas atuais dela, em especial Um Lugar ao Sol. A gente já fez um vídeo aqui comentando sobre como a Globo está cagando para essa novela. Eu vou deixar aí no card. Mas a gente pode entender o seguinte: boa parte disso, do fracasso dessa novela, é culpa da própria Globo. Porque eles não quiseram divulgar, acharam que era uma novela que ia só tapar buraco. Eles não quiseram fazer uma novela um pouquinho mais elaborada, não quiseram fazer. Parece, e temos essa impressão quando a gente assiste, que eles fizeram a novela de qualquer jeito mesmo, do jeito que dava para fazer, porque tinham que fazer, porque eram obrigados a fazer. E simplesmente colocaram no ar o que dava para colocar no ar. A Globo simplesmente matou Um Lugar ao Sol, que é uma novela boa. Poderia ter sido uma novela boa se ela tivesse sido feita da maneira que a autora queria, como foi planejado em 2019, como ela queria ter feito em 2019. Simplesmente essa história que ela quis contar lá, hoje se tornou impossível de acontecer. Não espere que isso vá melhorar nos próximos meses e que a audiência milagrosamente vá subir. A Globo estava apostando tudo no BBB 22 para levantar as coisas, né? Para que Pantanal não fosse um grande fracasso. Acontece que o BBB 22 está querendo ser conhecido como o BBB 19 parte 2, ou basicamente o BBB do amor, onde as coisas simplesmente não acontecem, não estão rolando, tá um flop total. Parece que agora eles também já começaram a temer que Pantanal não seja aquele sucesso que eles estão esperando. Porque a clássica novela da Manchete, ela tem uma história relativamente curta. É uma história boa, mas era uma história curta. Na Manchete durou mais de 200 capítulos, porque muitos desses capítulos simplesmente eram só encheção de linguiça. Eram capítulos que não aconteciam, que a história não andava. Eram capítulos só cheios de imagem ali, de banhos de rio, de tuiuius voando, jacarés e tudo que o Pantanal tem a oferecer. A novela passou vários capítulos só mostrando isso. A Globo já está temendo que talvez ela não consiga repetir o mesmo sucesso que a Manchete teve há 30 anos atrás e simplesmente já está pensando numa alternativa para o caso dessa novela não der certo. Vamos chamar o Valcir Carrasco de novo para fazer uma novela como ele sabe fazer. As tramas do Valcir Carrasco a gente pode até criticar por vários pontos, a gente pode até dizer que ele exagera bastante, que ele é um cara muito cheio de clichês, que as histórias dele são muito cheias de reviravoltas e clichês. Verdades Secretas 2 está aí para ninguém botar defeito, mas Verdades Secretas 2 também não deixa escapar que é uma novela cheia disso. É uma novela cheia desses clichês, é uma novela cheia de reviravoltas, é uma novela cheia de situações absurdas, mas que funcionam, que fazem com que a audiência queira assistir. A Globo já está pensando que talvez seja necessário acionar o Valcir Carrasco antes da hora, porque eles estão temendo que Pantanal não seja aquele sucesso que eles estão esperando. Talvez seja, talvez. Eu continuo apostando que a Globo, por mais assustada que ela esteja por causa do fracasso de Um Lugar ao Sol, eles são conscientes de que foi culpa deles mesmos e que eles não querem que isso se repita com Pantanal, por isso estão agora gravando Pantanal com mais cuidado. Estão gravando, produzindo com mais cuidado para conseguirem acompanhar a reação do público, algo que faltou em Um Lugar ao Sol. Um Lugar ao Sol só está tendo essa reação do público. Agora, Um Lugar ao Sol só está conseguindo, de uma certa forma, repercutir com o público. Agora, mesmo que ela tenha sido uma novela elogiada pelo público desde o primeiro capítulo, agora que essa novela está sendo repercutida. Pena que ela vai ser lembrada como o maior fracasso do horário das 21 horas que a Globo já produziu em toda a sua história. Lícia Manso não merecia isso.
Não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicando nesse botão vermelho aí embaixo, e de deixar o like de vocês, porque isso ajuda muito o YouTube a espalhar esse vídeo para mais pessoas. E quanto mais pessoas chegarem ao nosso canal, mais rápido a gente cresce a nossa comunidade de popsters aqui no YouTube e em outras redes sociais. Vai lá no faropop.online, onde você também vai ver um pouco desse conteúdo escrito que a gente falou aqui neste vídeo. Vai estar lá postado também. Nesses dois vídeos aí do lado, a gente fala um pouquinho sobre as estreias de 2022. Em especial esse aqui, do Faustão na Band. Como ele modificou as coisas na televisão. Mas ao mesmo tempo, uma semana depois, esse aqui, você já pode perceber que talvez ele não seja tão assim, não tenha tanta força assim como a Band queria ou como a gente pudesse esperar. A gente se vê nesses vídeos aí ou em qualquer outro vídeo aqui do Faropop. Tchau! Tchau!